Conversa de bastidor com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os ouvintes da CBN. Bom dia, Malu. Eu estava ouvindo agora aqui o repórter CBN, que destacava a informação que nós trouxemos também em reportagem hoje mais cedo, de que desmarcaram o almoço para o dia 12, que estava marcado para o dia 12, em que iam falar sobre o cronograma para a implantação do Código de Ética do STF. O presidente do STF, Edson Fachin, decidiu desmarcar o almoço depois das falas de ontem do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli. Quer dizer, não dá para fazer palestra, não dá para dar aula, não dá nem para almoçar agora. Não tá fácil a morri vida de de dó, ministro. Milton. Nossa, você não ficou com dó do ministro Dias Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes? Mas você tem que difícil a vida pensar a deles, né? seguinte situação. Imagine você sendo ministro e tendo o teto constitucional para receber. Fosse só um mero advogado, poderia fechar contratos milionários com seus clientes. Olha, eu fiquei penalizado, menino. Que difícil a vida desses pobres ministros do Supremo. Pelo amor de Deus, né, Milton? Vamos falar sério. Cássia, Milton, o que a gente viu ontem foi um show de cinismo, né? Esses dois ministros, eles acham que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que quem não está entendendo o que está acontecendo são eles, né? Vamos falar sério. O que o ministro Alexandre de Moraes fez ontem? Ele aproveitou uma discussão sobre restrições aos ministros, a magistrados para dar opiniões políticas, que é alguma coisa super correta, o juiz não tem que ficar se metendo em política partidária, para mandar os recados dele e colocar as coisas no mesmo patamar. Primeiro ele diz que os ministros não podem fazer política partidária e depois diz, não, nós já estamos muito cerceados, os juízes estão sendo, vocês reclamam que os juízes estão numa bolha, mas ficam criticando o Supremo. E aí sai rebatendo pontos que ninguém discutiu. Por exemplo, ele diz demonizar palestras, né, que estão demonizando as palestras, que os juízes já são super cerceados e só podem dar aula. Ninguém está demonizando palestra alguma, ninguém está falando isso. O que está sendo dito, um debate pertinente e muito consequente, que é ao qual o ministro Edson Fachin também já aderiu, é que esses ministros que dão palestras, que têm palestras pagas, que têm passagens para o exterior pagas, que andam em jatinho de empresários, têm o dever de transparência, prestar contas do que fazem, quanto ganharam ou se não ganharam, quem pagou pelas palestras, né, quem pagou as despesas de suas viagens, qual foi a remuneração envolvida, ou quem pagou as hospedagens, quem pagou quem custeou as viagens deles. Hoje, quando a gente pergunta isso para o Supremo, a resposta é um grande silêncio. É um desprezo pelo dever constitucional, já que o ministro Alexandre de Moraes gosta tanto de falar em Constituição, é um desprezo pelo dever constitucional de dar transparência. O ministro pode ser o ministro mais poderoso do Brasil, mas ele ainda é um servidor público. Outra coisa, o ministro Toffoli reclamou da questão dos ministros não poderem ser acionistas, mas eles podem receber dividendos, tem ministros que são fazendeiros. Tudo bem, ninguém também está discutindo isso. A questão é bem concreta. O que está se falando agora, o que está se discutindo agora é que a família dele vendeu uma parte de um resort para parentes do grupo do Vorcaro, parentes do Vorcaro, ligados ao Grupo Master, e depois, agora, ele está julgando um processo do Grupo Master. Ninguém está falando de Constituição aí, acho que é bem evidente, qualquer pessoa é capaz de entender que isso é um conflito de interesses. Quem é que vai confiar num ministro que teve, do qual a família recebeu o dinheiro da família do Vorcaro? Como é que você vai julgar alguém assim?
né? Ninguém está discutindo se o ministro pode ser fazendeiro ou não, se o ministro pode receber dividendo de empresa ou não. Ninguém está falando isso. Eles estão fazendo, eles estão tentando desviar a discussão. Outra coisa, outro exemplo disso, Alexandre de Moraes disse ontem que é desonesto falar que o Supremo permitiu julgar parentes. Não é isso o que se diz e ele sabe muito bem. O que se diz é o seguinte, que a gente conta para o nosso ouvinte, leitor aqui, e que é verdade, é que o Supremo, por 7-4, liberou os juízes de todo o país de julgar casos em que atuam escritórios onde estão seus parentes. Então, quer dizer, se a mulher do ministro Alexandre de Moraes não estiver numa causa, mas o escritório dela estiver, ele pode julgar. Foi isso que os ministros permitiram e é isso que a gente fala. Isso, para mim, já é bastante complicado, porque você tem num escritório pessoas que atuam em conjunto, quer dizer que só eu não assinando a procuração está liberado? Foi isso que eles se permitiram, não é a gente que está inventando. Isso aconteceu. Agora, e por que esses ministros estão fazendo todo esse contorcionismo verbal, tergiversando, desviando o curso da discussão? Porque eles não querem responder o que está de fato em jogo. O ministro Alexandre de Moraes até agora não respondeu por que a mulher dele tem um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, que rendeu a ela 3 milhões e 600 mil reais por mês. É um contrato que não tem paralelo no Brasil. E até agora, eu e a minha equipe no blog, Milton, continuamos procurando onde foi que ela prestou serviço. E a gente ainda não achou. Né? Então seria bom que o ministro, ao invés de reclamar da imprensa, de acusar todo mundo de desonestidade, seja ele mesmo honesto e explique para o Brasil que tipo de serviço a sua mulher prestou e por que ele foi procurar o presidente do Banco Central para pressionar por uma solução para os problemas do banco. O que parece, Milton, é que os ministros aprenderam com o Centrão, com o Congresso, com a atividade política e estão fazendo no Supremo a mesma coisa que o Alcolumbre e o Hugo Mota estão fazendo no Congresso. Eles fingem que não entendem o que está acontecendo, acusam a imprensa, ou quem aponta os problemas, ou quem faz crítica, de criar narrativas, viram as costas para a sociedade e acabou. Eles se acham realmente acima do bem e do mal. E o que esse discurso mostra é que eles não estão entendendo o que está acontecendo. E Eles dentro não desse estão. tema, eu queria acrescentar aqui a informação que está publicada hoje no Estadão do levantamento que foi feito apontando que parentes de primeiro grau de 8 dos atuais 10 ministros do STF tiveram um salto na atuação nas cortes superiores após a ascensão dos familiares à cúpula do judiciário. Foram contados 1.860 processos no STF e no Superior Tribunal de Justiça, com participação de parentes de ministros do STF. Só 2 não tem ali. Ministros André Mendonça e Carmen Lúcia não têm familiares com processo em tramitação nas duas cortes, que vai em sintonia a outros dados que já tinham sido divulgados anteriormente, né? Exatamente, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Não é normal que escritórios que não tinham causa nenhuma passem a ter muitas causas, centenas de causas, depois que os seus parentes se tornam ministros e começam a atuar na Suprema Corte. Está muito claro o que está acontecendo. Então não adianta ir para uma sessão do Supremo e rir, debochar das críticas da sociedade, dizer que todo mundo é desonesto e não olhar para si próprio e não dizer que não vai prestar contas à sociedade. O ministro do Supremo, ele não é eleito, realmente, ele não tem mandato, mas ele tem uma função pública, ele tem uma obrigação de prestar contas. Não é assim que as coisas funcionam e o ministro Alexandre de Moraes sabe muito bem. O que eles estão demonstrando aí é que primeiro, eles estão dando uma demonstração de arrogância e estão dando uma demonstração de que eles vão enfrentar toda a sociedade, que eles se acham acima do bem e do mal, inclusive dos próprios colegas, né, que é o ministro Edson Fachin está dizendo, vamos fazer um código de ética, porque se a gente não fizer, algum poder externo o fará.
Então, ele podia ouvir o próprio colega dele, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Toffoli parecem ter acreditado na própria história que eles criaram e que muita gente criou para eles, de que eles estão acima de tudo, que o Supremo, que qualquer crítica a eles é um ataque à democracia. Não é. E eles precisam entender isso, porque esse discurso de hoje, eles falam, eles vão para a casa deles e eles acham que eles mandaram muito bem, eles arrasaram. Sempre tem o dia seguinte. E o dia seguinte não falha. A gente vai ver, assim, o caso continua. A gente tem no Congresso uma discussão para abafar o caso do Massa, mas o caso continua sendo investigado. Revelações podem vir aí. E eu acho que não fazia nada mal aos ministros reconhecerem que eles têm uma função que deve satisfações à sociedade. Muito obrigado, Malu. Um bom dia para você. Um abraço, gente. Boa semana. Boa semana, Malu.